Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui para mais um devocional nessa manhã dessa sexta-feira. E o título é Eu vivo por causa do Pai? E o texto base é João, capítulo 6, do versículo 57 ao versículo 70. Passo a ler alguns desses versículos. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? E continuando diz: Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Muitas vezes os ensinamentos de Jesus causam um impacto nas pessoas, porque Jesus não pregava o que as pessoas queriam ouvir, mas o que precisavam ouvir. E por saber que deveria cumprir a vontade do Pai, as suas palavras eram direcionadas pelo Espírito Santo. Diante de Cristo e sua palavra, as pessoas precisam tomar atitudes radicais. Nós precisamos tomar atitudes radicais nas nossas vidas. Por isso, ao invés de mudar de vida, alguns preferem abandoná-lo. O texto diz que muitos que o seguiam deixaram de seguir. Jesus sabia que não podia contar com as multidões, mas que precisava preparar 12 homens que iriam pregar o Evangelho a todas as nações. Por isso, ele lança a pergunta para eles: Vocês também não querem ir? Naquele momento, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, devolve a pergunta: Para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Esse entendimento nós temos que ter nessa manhã, que só existe um caminho, uma verdade, e é essa que nós devemos buscar, porque é através desse caminho, através dessa verdade, é que nós alcançaremos a vida eterna. Cada vez que somos desafiados por Deus a mudar de vida, a mudarmos a nossa conduta, o nosso estilo de vida, muitas vezes, num primeiro momento, queremos voltar atrás. Temos a impressão que é mais fácil abandonar Jesus do que abandonar os velhos hábitos que têm nos prejudicado. Porém, temos que entender que o que está em jogo não é simplesmente adotar uma posição radical, mas a verdade é que não temos lugar melhor para estar do que na presença de Deus e que ao aceitar as palavras de Cristo estamos acumulando tesouros no céu. Você tem esse entendimento do que você está acumulando para você, dos tesouros que você está acumulando no céu, do que essa vida eterna pode te proporcionar? Isso tudo não é o bastante para você largar a mão de vícios, de coisas, de atitudes e coisas na tua vida que não agradam ao Deus que tu serve? E o Salmo 73, no versículo 28 diz: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Então aqui o salmista está dizendo: mas para mim é bom estar na presença de Deus, porque eu pus a minha confiança no Senhor Deus, para daí sim nós anunciarmos através do nosso exemplo de vida, pela mudança dela, todas as suas obras que Ele tem feito no nosso dia a dia. Por mais que às vezes a gente sinta saudades do mundo, assim como o povo hebreu sentiu saudade do Egito na sua caminhada, nós não podemos retroceder e sim aceitar as palavras de Jesus, por mais dura que possam parecer, porque somente essas palavras nos conduzirão à vida eterna. Em João 17,3 nos diz assim: Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amados irmãos, fica a pergunta para nós nessa sexta-feira: eu vivo por causa do Pai
ou eu vivo por causa das minhas vontades e dos nossos desejos? Que cada um possa refletir durante essa sexta-feira. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus.